Salve, gente boa! Seja bem-vindo ao canal. E hoje a gente vai falar sobre Apocalipse nos Trópicos. É um documentário aí feito pela Petra, que fez aquele Democracia em Vertigem, e que está na Netflix agora, e fala sobre o crescimento evangélico e a contribuição deles na eleição aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, a gente vai usar esse documentário para pensar também sobre Estado laico. Antes de prosseguir, gostaria de te convidar aí, mas só se você quiser, a se inscrever no canal, a deixar seu like, a curtir, comentar, compartilhar, aquela coisa toda. Bom, antes de seguir aqui pro documentário propriamente dito, eu gostaria de fazer duas perguntas aqui para provocar reflexão. Você que é religioso, principalmente dessas religiões proselitistas que gostam assim de pregar, de converter os outros, você realmente almeja que todas as pessoas do mundo se convertam à sua religião e que não exista mais outras religiões no mundo? Por você que tem essa fé confessional, só existiria a sua religião no mundo e nenhuma outra mais? Toda essa riqueza, toda essa diversidade cultural ao longo do tempo, da história, no espaço, todo esse sincretismo religioso, toda essa construção histórica de diferentes religiões, de diferentes manifestações da mesma religião em diferentes lugares. Por você, isso deixaria de existir para ter um único tipo de religião padronizado, uniformizado no mundo todo? A sua religião, que supostamente seria a única correta? Bom, feita essa pergunta aí para provocar uma reflexão engajadora, vamos aí às duas partes do filme que eu gostaria de me deter um pouco mais, mas também vou ir comentando outros trechos aí na medida em que for fundamental, né? Bom, uma primeira parte do filme que eu chamo a atenção é logo no início do filme, então para quem quiser encontrar, era ali faltando 1 hora, 38 minutos e 28 segundos, a narradora ela fala assim: a minha formação laica não estava me ajudando a decifrar os sinais ao meu entorno. Até antes de comentar essa frase, a narrativa do documentário me incomodou um pouquinho, sabe? Porque ela tem uma cadência assim, meio lamuriosa, que eu achei um pouco cansativo. Bom, voltando então nessa frase dela aqui, né? Que a formação laica dela não deixou ela entender bem os sinais. Aí eu fui procurar, né, pensei comigo assim, se ela fosse antropóloga, ia ajudá-la, assim, a decifrar os sinais. E fui procurar na biografia dela e vi que ela tem alguma pós-graduação lá em antropologia, o que me surpreendeu, né? Porque tem esse livro aqui do Clifford Geertz, né, antropólogo estadunidense, O Saber Local. Tem um capítulo aqui intitulado Do Ponto de Vista dos Nativos. Lá pro final do capítulo ele fala assim: é possível relatar subjetividades alheias sem recorrer a pretensas capacidades extraordinárias para obliterar o próprio ego e para entender os sentimentos de outros seres humanos. O ponto dele é que você não precisa se tornar um nativo para entender os nativos, né? O ponto dele é que essa empatia, você não precisa nem ter empatia com o outro para compreender o outro, né? A observação da descrição densa dos sinais, dos símbolos, dos significados, dos contextos, né? Isso é próprio do antropólogo, né? Ele não precisa nem ser o outro, nem gostar do outro ou desgostar do outro para poder entender e decifrar esses símbolos, né? É como se o mundo fosse um texto, fosse uma pedra de Roseta e a ser decifrado, né? Então, não é o fato de você ter uma formação religiosa ou uma formação laica que vai te facilitar ou dificultar a tua compreensão do fenômeno religioso e da interface dele com a política. É claro que a inserção em campo, né, vai ser variado à biografia de cada um, aos eventos de cada um, né? Talvez se você for religioso seja mais fácil para você se inserir em campo, mas também se você for de uma outra denominação, outra religião, talvez até isso se torne um obstáculo. Mas o fato de você não ser religioso não é impeditivo. Então esse é o primeiro ponto aí, né? Ainda nesse primeiro ponto, eu também tenho uma certa aproximação a fazer. Porque as religiões crescentes evangélicas são as neopentecostais. E aqui talvez caiba a gente fazer uma advertência, né? Porque a gente costuma falar
protestantes e evangélicos como sinônimos, né? Mas a gente poderia pensar que existem as igrejas históricas, as igrejas pentecostais e as igrejas neopentecostais, né? Podemos propor uma divisão assim. Então, as igrejas históricas, né, seria como a luterana, né, que teve a reforma protestante, que rompeu com o catolicismo. Não que o catolicismo também já não tivesse tido uma cisão, né, com a igreja ortodoxa no Oriente, mas lá em 1517, Lutero, então, padre católico alemão, né, vai se separar da igreja católica e fazer a reforma protestante, né. Primeira igreja evangélica do mundo, a luterana. Na sequência já vem, né, um advogado suíço, João Calvino, que é a igreja calvinista, que aqui no Brasil assim seriam os presbiterianos, né, num desdobramento, né, seriam os presbiterianos. Aí teve a igreja metodista, igreja anglicana, igreja wesleyana, são as igrejas aí históricas, as primeiras, né, vem de protesto, né, vem de ser signo protestante de falar não, né, e nisso até de criar, digamos, uma separação. Inclusive a palavra heresia significa escolha, né? E a palavra seita, separação. Aí no início do século XX a gente pode falar das igrejas pentecostais, né? Que vem de Pentecostes, lá no livro de Atos da Bíblia, quando no surgimento ali da igreja primitiva, né? Vai ter lá uma passagem em que o Espírito se manifesta aos seguidores de Jesus Cristo e eles começam a falar em línguas diferentes e aí vai ser caracterizado, né, a ideia de profecia, de cura, de expulsão de demônios e de falar em línguas, né? Essas igrejas assim com louvor mais animado. Nos Estados Unidos, né, um sincretismo assim com a religião dos escravizados, né, que vieram sequestrados da África, e tinha então os spirituals, né, as manifestações religiosas assim com música, com dança, e aí o Pentecostes, né, as igrejas pentecostais do início do século XX, né, também com chamadas assim de fundamentalistas, porque elas teriam não uma teologia tão elaborada quanto a teologia luterana, ou a teologia calvinista, né, arminiana, mas teria uma teologia assim, né, com um dogma fixo, perene, transhistórico, do que é o certo, do que é a verdade, independente das contingências com que ela se deparasse. Então, nessas igrejas, né, a gente vai ter a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã, e aí lá pela metade do século XX, 1950, né, começa a ter igrejas mais autóctones, né, que não vieram de missionários estrangeiros aqui no Brasil, mas que foram assim criadas no próprio Brasil por brasileiros, né, que seriam as igrejas neopentecostais, a partir de 1950. Né. Igrejas que não estão assim nem baseadas naquela teologia das igrejas históricas, né, reformadas, nem numa teologia fundamentalista, mas muito mais baseada nas emoções. E aí também, esse louvor bastante animado, né, aquela pregação bastante emotiva, com meio assim, falando alto, né, os dons de línguas, os dons de profecia, as curas, as expulsões de demônio, os louvores assim, enérgicos, né, com movimentos, com quase um transe. E aí a gente vê que essas igrejas neopentecostais, elas já não têm assim um apreço com um passado histórico, com uma tradição, com uma espécie de raiz das igrejas assim que a precederam. Começa a surgir células, núcleos, cada qual assim de autogestão. As classes que a frequentam geralmente são os pobres, e entre os pobres ainda os mais assim vulneráveis, né, as mulheres, os idosos, né, os doentes, os desempregados. E aí talvez tenha aqui uma espécie de elitismo de uma classe média alta, de uma classe alta, até mesmo assim de uma certa falta de vigilância epistemológica das ciências sociais ao observar esse fenômeno, que às vezes fica um pouco insinuado um preconceito de classe, porque são igrejas que não têm, né, uma racionalidade
reflexiva, de uma teologia bem formada. São igrejas bastante emotivas, né? São igrejas muito fechadas em si mesmo, né? Não ecumênicas. Pelo contrário, às vezes até com um outro, né? Principalmente nas religiões de matriz africana, mas também com os católicos. E aí, diante dessas características, são muitas vezes vistas como negativas, né? Pela valoração, digamos assim, das ciências sociais, né? Que às vezes não deveriam estar valorando isso, mas apenas descrevendo e explicando, né? E compreendendo. E quando há algum valor positivo, está na comunicação de massa, né? Em falar com o povo, falar, né, bem com o público, com o povão, essa capacidade de se articular bem em falar com as massas. Então, se teve um ponto que me incomodou talvez um pouco no documentário, foi que as igrejas neopentecostais, que ela vai tanto assim nos fiéis que frequentam a igreja, até, né, tem um destaque bastante para o Silas Malafaia, como assim um gestor, né? Mas eu senti assim que ficou ainda muito exótico a maneira assim como foi apresentada essa fé, e também muito instrumental a maneira como isso se relacionou com a política, muito mecânico, né? Isso me incomodou um pouco no documentário. Bom, mas nós falamos aqui sobre os tipos de igrejas evangélicas, né, fazendo uma espécie de historicidade, mas convém falar também sobre o Estado laico, né, que a palavra laico, ela vem assim do latim, né, e é o contrário de clérigo, né, o leigo é o contrário do clero, né, o clero é a religião, os religiosos, sacerdotes, né, e o leigo é aquele que é, assim, religioso, mas que não domina a palavra, né? Que não tem os conhecimentos da doutrina, os conhecimentos mais eruditos, né, da religião. No inglês, no anglo-saxão, né, não há esse termo laico, né? O que há é secular, né? Então virou sinônimo, assim, Estado laico, Estado secular. Mas o Estado laico, ele tem que ser entendido não como um Estado irreligioso, né, sem religião, ou antirreligioso, né, contra as religiões. Ele apenas é um Estado que não é confessional, né, que não privilegia uma religião em detrimento das demais, mas que garante que nem o Estado vai avançar sobre a religião, nem a religião vai avançar sobre o Estado, e nem que as religiões assim dos grupos minoritários, né, elas sejam abafadas, desrespeitadas. Então, o Estado laico é um Estado que garante o funcionamento, a autonomia, a liberdade religiosa para todos os grupos religiosos. E, claro, inclusive para os não religiosos, né? Para os agnósticos, para os ateus e assim por diante. Costuma-se falar que o Estado laico ele vem com o Renascimento, né? Com a ideia da razão se sobrepondo à fé, com a ideia do antropocentrismo se sobrepondo ao teocentrismo medieval, com a ideia, né, dos iluministas no século XVIII, aí, com as liberdades, né, liberdade de crença religiosa, liberdade de ir e vir, de expressão, de pensamento, né, os direitos naturais, o justnaturalismo. E, de fato, houve, sim, uma contribuição de filósofos como John Locke para o Estado laico. Mas já antes, se a gente for ver lá na patrística, nos primeiros cristãos ali, quando quando a religião cristã era minoritária e perseguida, já há também, como os pais da igreja, Tertuliano, buscando que houvesse uma separação entre o poder secular e o poder espiritual. Então eu tenho esse livro aqui, Os Pais da Igreja, do Hans von Campenhausen. E quando vai falar do Tertuliano, tem um trecho aqui que fala assim, ó. E não é, afinal de contas, um absurdo ditar convicções religiosas por ordem do Estado? A fé não é livre por sua própria natureza? A tentativa de exigir a adoração por meio da força é uma atitude contrária tanto à lei humana quanto à lei natural. E também não é nada religioso desejar impor uma religião. Não é nada religioso desejar impor uma religião. Olha que interessante, né? Tertuliano falando isso no século 2 ou 3 depois de Cristo, né? Anno Domini. Mas é interessante que isso também vai aparecer em Agostinho
e até no século XVI com Lutero, né? Tem esse outro livro aqui, sobre a autoridade secular, né? Que vai ter trechos aqui de Lutero e Calvino. E o Lutero aqui, citando Agostinho, fala, né? Agostinho, ninguém pode ou deve ser forçado a acreditar em alguma coisa contra sua vontade. Mas aí vem aquela questão de que em Romanos fala que toda autoridade foi constituída por Deus e que então você deveria respeitar as autoridades, né? Mas o Lutero aqui vai dizer que você deve respeitar as autoridades desde que elas estejam assim obedecendo a Deus, né? Porque tua principal obediência como cristão seria a Deus, né? É a Deus. Então, na medida que a autoridade não respeita a Deus, você teria o dever de desrespeitar essa autoridade, mesmo que ela esteja ali com a permissão de Deus, né? Então, isso já está aqui nesse escrito, né, luterano. Mas também no século XX, né, a gente vai ter o teólogo Karl Barth, que tem esse livro aqui, Dádiva e Louvor, velhinho da Sinodal, um capítulo chamado Comunidade Cristã e Comunidade Civil, que ele vai dizer que o Estado é uma providência divina, né? Por mais erros e arbitrariedades humanas que haja na comunidade civil, no Estado, ela não é, objetivamente falando, um produto do pecado, mas sim uma das constantes da providência e da regência universal divina que, em favor do ser humano, atua contra o pecado e, portanto, é instrumento da graça divina. É reconhecido que muitos líderes, e a maioria dos líderes, desobedecem a Deus, são maus líderes, né? Mas ainda assim o Estado é visto como uma providência divina para impedir que o pecado cresça mais ainda, né? E que haja assim uma justiça, ainda que essa justiça seja exterior, relativa e provisória, como o Karl Barth fala o tempo todo aqui, né? Exterior, relativa e provisória. Bom, então a gente vê que essa vontade de haver uma separação entre Estado e Igreja veio tanto da Igreja, por parte da patrística, né, de Tertuliano, de Santo Agostinho, querendo que houvesse mesmo essa separação, quanto também por parte dos renascentistas, dos iluministas, né? Então, separando, né, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E por um bom tempo, a postura dos evangélicos foi essa. E a máxima era a seguinte: converta-se o homem e a sociedade se transformará. Então o papel da igreja, da religião, estava ali individualmente, com cada uma das suas ovelhas. Converta-se o homem e a sociedade se transformará. Mas aí eu estou com esse livro aqui, Dogmatismo e Tolerância, do Rubem Alves, né? Que ele vai e fala o seguinte: agora, a mesma preocupação começa a expressar-se mediante uma pergunta diferente. Será necessário esperar a conversão de todos os homens para vermos uma sociedade mais cristã? Será que nos ensinamentos de Jesus não encontramos princípios sociais que, se transformados em ação política, poderiam tornar o mundo um pouco melhor? Então agora já não está mais tanto naquela de querer converter os homens para que a sociedade se transforme, mas também buscar princípios coletivos, sociais, políticos, cristãos, para que eles sejam aplicados na sociedade. E veja que não deixa de ser justo que a igreja, como um ator político, né, ou os grupos religiosos, como atores políticos, queiram influenciar mesmo no Congresso, como também empresas querem influenciar no Congresso, como também partidos e qualquer grupo de interesse queira também fazer sua influência. Então faz parte do jogo democrático isso. O caso é que é uma diferença, né? Que, por exemplo, os católicos, eles não chegaram assim, né, me parece, a ter padres se candidatando. Apesar de que, no Brasil, já existiu a instituição do padroado, onde, segundo esse livro aqui de História do Brasil, do Luiz Kochiba, que é muito bom, e a Denise Manzi Fraise Pereira, fala que o padroado, né, fala assim: a Carta de 1824, né, que a Constituição outorgada, né, declarava a religião católica como religião oficial do Estado, né, e que pelo regime de padroado os clérigos eram pagos pelo Estado, o que os equiparava a funcionários públicos. Então é claro que na colonização portuguesa, né, com a ordem jesuíta, a Igreja Católica, né, gozou de um status assim privilegiado aqui no Brasil. E aí isso começa a ter também uma espécie de ressentimento das outras religiões.
Mas veja só que interessante, né? Quando houve a ditadura militar aqui no Brasil, e isso mostra no documentário da Petra, a Igreja Católica, na medida do possível, ela se opôs à ditadura, né? E isso fez com que o Henry Kissinger, lá, secretário de Estado dos Estados Unidos, né, colocasse assim nos seus arquivos secretos, vamos dizer assim, que a Igreja Católica não era, digamos, confiável, né? Ainda mais que vinha crescendo aqui na América Latina a teologia da libertação, né? Onde colocava assim como uma preocupação social da Igreja a questão da pobreza, e que posteriormente isso foi visto assim como uma aproximação do socialismo e coisas assim, né? Aí nessa oportunidade, no Chile, por exemplo, mas imagino que aqui no Brasil também, houve então uma espécie de oportunidade das igrejas evangélicas se alinharem ao regime do governo ditatorial e ganhar algum espaço. E aí isso também mostra no documentário da Petra, né, quando o Silas Malafaia fala justamente isso, que a igreja ela também tem que ser o espaço da política, né? Ele fala alguma coisa nesse sentido, que ele tem até uma espécie de orgulho, assim, de dizer que ele não ficou escondidinho com a igreja no seu canto, mas que não, que ele quis realmente com a igreja estar participando como um ator ativo no mundo da política. E aí vem a segunda fala aqui, que eu achei interessante no documentário, que foi quando ela está conversando com o presidente Lula. Isso é ali quando está faltando 33 minutos e 40 segundos. E aí a Petra pergunta assim para o Lula, por que Bolsonaro ultrapassou nas pesquisas eleitorais entre os evangélicos, né? E aí o Lula falou, olha, tem pastor que ameaça quem não votar no Bolsonaro, né? E daí ela fala assim, mas o que leva a aderir à fé evangélica? E aí o Lula fala assim, olha, eu gosto de contar uma história que eu conto desde a época que eu era sindicalista, que é assim, um cara está desempregado, ele vai então até o sindicato, e aí o sindicato fala, olha, a gente tem que se organizar, a gente tem que protestar, e o cara pensa, nossa, eu estou desempregado e o sindicato está pedindo para eu fazer uma revolução, né? E o sindicato fala, porque o capitalismo, nessas abstrações assim. E aí o desempregado vai então para a Igreja Católica. Da Igreja Católica fala assim, olha, os pobres sofrem aqui, mas no mundo além eles vão herdar o reino dos céus. E aí o pobre finalmente vai na igreja neopentecostal, com a teologia da prosperidade, e eles falam assim, olha, o problema é o diabo e a solução é Jesus. Você está desempregado por causa do diabo, mas com Jesus você vai vencer. E aí o desempregado fica feliz porque tem alguém que acreditou nele, né, que ele sentiu que tem chance de vencer. Foi alimentado com esperança. E aí o Lula continua falando que ele tem uma tese, né, que muitos teóricos de esquerda mais radicais discordam, que é que o socialismo fracassou porque ele negou a religião. Aqui eu queria fazer um ponto, porque logo no início do documentário também mostra o Silas Malafaia falando assim, que eles são a igreja fundamentalista porque eles têm fundamento, que eles são contra o aborto, que eles são contra o casamento homossexual, alguma coisa assim, né? Acho que também, não sei se aparece no documentário, mas uma outra pauta seria, por exemplo, a descriminalização das drogas, né? E aí eu queria propor aqui uma tese que, assim como a do Lula entre os socialistas não foi bem vista, talvez a minha também não seja. Mas assim, quando eu penso em direita e esquerda, né, eu penso primeiro na questão da economia, né? Então a esquerda seria a favor de um Estado-providência, de um Estado participando da economia, ainda que no final lá, né, o comunismo seria o fim do Estado, né? Mas nesse primeiro momento, né, o Estado assim é realmente impedindo as privatizações e tal, né? Enquanto a direita não, pelo contrário, quer um Estado mínimo e quer buscar privatizar as empresas estatais, né? Onde o que para a esquerda é participação do Estado na economia, para a direita seria intervenção do Estado na economia, Estado intervencionista, não deveria se meter ali, né? Deveria deixar o livre mercado. Então, no tocante à economia, é muito simples, assim, parece separar esquerda e direita. Mas tem uma outra coluna que é a questão dos costumes. E veja que me parece que atualmente o progressismo
que vai ter a ver com a descriminalização ou regulação das drogas, a ampliação da lei do aborto, ele está muito associado à esquerda. Enquanto o conservadorismo, né, que seria aí a manutenção das instituições tradicionais, né, um ceticismo com as novidades, com as transformações, o conservadorismo estaria então, parece que associado à direita. Mas há sim, né, uma esquerda também conservadora e há também uma direita progressista. Por exemplo, eu digitando lá no, acho que no Copilot, sei lá, da inteligência artificial da Microsoft, buscando exemplos de uma esquerda conservadora e de uma direita progressista, apareceu assim para mim. Ciro Gomes do PDT e o Rui Costa do PT seria de uma esquerda conservadora. Fala que defesa de valores familiares tradicionais, tom tutelar em questões culturais, enquanto que apareceu para mim que uma direita progressista estaria no Partido Novo, né, incluindo descriminalização de drogas, e também a Simone Tebet, do MDB, que adota posições de centro-direita em economia e avanços em direitos LGBTQI+. E no documentário mostra também uma cena que o Lula está lá combatendo questões assim de pânico moral, de, sei lá, de banheiro intersexo, alguma coisa assim. E eu penso que se começasse a aparecer novamente uma esquerda conservadora, né, ligado à esquerda católica, por exemplo, né, ou se começasse também a aparecer mais essa direita progressista, eu penso que isso ia ser benéfico para a população, assim, não usar esse critério dos costumes como o único para decidir se vai votar na direita ou na esquerda, mas voltasse a pensar também no critério econômico. Voltasse a decidir entre um estado de bem-estar social, um welfare state, e um estado mínimo neoliberal. Até um outro ponto que eu gostaria de comentar, não está no documentário, foi aquele lema, né, do presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, que era Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Ora, se o Brasil está acima de tudo, né, então Deus faz parte de tudo, né? Deus está no tudo. Então o Brasil estaria acima de Deus, né? E se Deus é acima de todos, então ele está acima de todas as pessoas, né? Mas não acima de tudo, ou seja, não acima do Brasil. Esse lema, assim, né, na minha interpretação, me parece bem, do ponto de vista cristão, até bastante herético, né? Então, nessa resposta do Lula, eu acho que não é só essa questão de diabo Jesus, ou de que o Lula não estaria disposto a ir pedir votos, transformando púlpitos em palanques eleitorais. Eu acho também que tem essa questão de aproximar mais do eleitorado, com essa esquerda conservadora aparecendo mais, com essa direita progressista aparecendo mais, e colocando para o eleitorado não só essa pauta dos costumes para critério de escolha, mas a pauta econômica. Bom, gente, fico por aqui. Se essas reflexões valeram a pena para você, mesmo que você discorde, mas te fez pensar, deixa aí seu like se você quiser, se inscreva no canal, é muito bem-vindo aqui para o crescimento do canal e eu agradeço de coração. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.